Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te peço que Teu Espírito esteja conosco hoje, nos ensinando, filtra as minhas falhas e aquilo que for dito que corresponde à Tua palavra, que seja aplicado e produza efeito nos corações de cada um aqui. Muito obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Ti, Senhor. Em nome de Cristo, amém. Gente, a Bíblia é um livro harmônico, em que algumas passagens complementam o significado de outras. E a revelação de Deus é o conjunto dessas diversas passagens que tratam de um mesmo tema. É um grande perigo tomar parte pelo todo e considerar que uma determinada passagem é tudo o que a Bíblia diz, quando existem outras passagens que servem de contraponto e complemento àquela. O que Deus está dizendo são as duas coisas ao mesmo tempo. E isso é a mensagem que Ele trouxe escrita ao ser humano. É um perigo muito grande fazer isso. Lembrem que em Mateus 4, o diabo citou corretamente um versículo da palavra de Deus e disse, haja de acordo com esse versículo. Ele disse, Deus disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Colocou um teste de fé aqui. Você não acredita não nisso, Senhor Jesus? Pule daqui. Não crê na Bíblia, não? E o que Cristo disse? É verdade. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então vejam o perigo que tem aqui. Ele não citou a Bíblia errada, não. Estava lá. Mas exagerou o significado, jogou toda a atenção para uma parte, esquecendo da outra. E aí ficou uma interpretação que não é o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo são as duas coisas ao mesmo tempo. Esse perigo existe nas mais diversas passagens e grande parte das divergências entre cristãos, sérios, protestantes, se devem ao peso distinto com relação a determinadas passagens que tratam de determinado assunto. Você tem duas passagens e um considera que uma tem um peso maior do que a outra, e o outro considera o contrário e acaba tendo algumas divisões por conta disso. Hoje eu quero falar sobre uma dessas situações, que é algo bem prático, bem no nosso dia a dia, e ainda mais no contexto do país de inflação alta, desemprego elevado, dólar nas alturas, baixo crescimento, se torna ainda mais urgente, porque cedo ou tarde todos precisaremos fazer mais contas do que gostaríamos de ter que fazer. Vamos falar um pouco sobre dinheiro e na confiança no Senhor quanto a esse assunto. Vamos ler duas passagens que tratam sobre o assunto e sobre o perigo de jogar uma ênfase tão grande em uma e criar esse problema que eu acabei de falar. A primeira delas está em Mateus 6, conhecidíssimo, tá? Eu vou falar mais rápido dela do que da outra. Vamos ler apenas 4 versículos, um trecho extremamente conhecido. Mateus 6, versículo 25. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas é bem semelhante à tradução. Diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? E o 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A ênfase aqui é clara na confiança no Senhor, quanto ao nosso suprimento material. O mandamento é simples e direto. Os discípulos de Cristo não devem ficar ansiosos quanto ao que comer ou vestir. Deus sabe disso, tem poder para nos suprir e nós devemos confiar nele, que ele irá realizar o que ele pode fazer, que é nos suprir de alimento e vestes. E ele apresenta aqui um argumento do tipo, quem pode o mais, pode o menos. Né? Se ele cuida de animais e plantas, que são menos importantes, né? Ele vai cuidar de você, e se ele lhe dá o corpo e a vida, que são muito mais importantes do que a comida e do que a roupa, ele vai lhe dar isso. Quem pode o mais, que é a vida e o corpo, pode o menos. Tá? E o trecho fala também que a ansiedade quanto ao próprio sustento, ela é errada e é também inútil. Quem estiver ansioso não aumenta um minuto na vida, não aumenta meio metro no curso de sua vida. Ansioso ou não, a nossa vida vai ser a mesma. E o controle que Deus vai ter sobre ela vai ser muito, muito semelhante.
A concessão e a manutenção da vida está fora do nosso poder, mas está dentro do poder de Deus. Se ele mantém o principal, que é a vida e o corpo, ele consegue manter o acessório, que são os alimentos, as roupas, esse sustento aqui. E essa existe o perigo, e ao longo da história muitos fizeram isso, de como a ênfase aqui é toda na confiança no Senhor, no sustento do Senhor, existem pessoas ao longo da história, ainda hoje, e cada um de nós tem esse risco também, de achar que a Bíblia, tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto é esse trecho. E isso também é um erro. E isso pode nos levar aí a um extremo de irresponsabilidade, negligência, e chamar de fé a própria irresponsabilidade e negligência. Isso não é tudo que a Bíblia fala sobre o assunto. Uma interpretação exagerada assim, me parece que ela é errada pelo próprio contexto, né? O grande Martin Lloyd Jones, que escreveu um livro sensacional sobre o Sermão do Monte, ele disse o seguinte: não é verdade afirmar-se que as aves têm apenas de ficar empoleiradas em alguma árvore ou poste, esperando até que o alimento lhes seja trazido mecanicamente. Isso não corresponde à realidade. Elas buscam ativamente seu alimento. Há uma intensa atividade entre as aves, pelo que o próprio argumento empregado pelo Senhor Jesus exclui inteiramente a possibilidade de interpretarmos esse seu ensino como se envolvesse uma espécie de espera passiva por Deus, sem que o homem fizesse coisa alguma. Não há aqui nenhuma injunção tendente ao ócio, mas nessas palavras encontramos uma advertência acerca da ansiedade, acerca dessa nossa tendência para a preocupação que tão constantemente nos aflige a vida. Ok. Esse é um comentário, concordo, está correto. Mas a ênfase do trecho é claramente pela confiança no Senhor e apenas isso. Mas existem algumas outras passagens que servem de complemento a isso. Isso não é tudo. Isso é central, isso é importante, a gente tem que sempre lembrar disso. Mas o conjunto da revelação não termina aqui. Eu quero ler apenas uma dessas passagens, que é talvez uma das mais conhecidas delas, e eu quero que vocês abram suas Bíblias, em Provérbios 6, vamos ler de 25 e... Desculpe, Provérbios 6, de 6 a 11. Diz assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Interessante, né? O que é elogiado da formiga aqui? Me parece que é a sua diligência e a sua precaução. Ela age sem ser mandada, não tem comandante, não tem chefe, não tem ninguém tangendo ela ali, ela vai sozinha, espontaneamente, e ela age de maneira precavida. Quando tem alimento sobrando, ela guarda um pedaço para quando ela sabe, instintivamente, sei lá como, mas para um momento em que não vai ter alimento. Principalmente em países em que neva, em que há invernos rigorosos e tudo, falta. Não vai ter aquela colheita farta como está tendo em estações mais favoráveis, não. Então, esse pequeno animal, ele certamente é um dos mais interessantes da criação, ele age de forma espontânea e age de forma precavida. E o discípulo de Cristo, ele deve aprender com esse pequeno animal. Né? Deus não criou a formiga à toa e não ensinou, não escreveu isso à toa. A gente deve aprender isso hoje. A gente deve se afastar da preguiça, deve agir sem ser mandado e aproveitar tempos de prosperidade para acumular alguma provisão para o futuro, enquanto se confia no Senhor, que irá nos proporcionar o sustento, a vida, o corpo e tudo isso que a gente já falou. Tá? Então, a gente deve confiar enquanto trabalha como uma formiga. Sempre as duas passagens aqui, para não ficar algo desbalanceado. Então, confiar no sustento do Senhor nada tem a ver com preguiça. Tá? A preguiça me parece absolutamente incompatível com o cristianismo. Né? A tradição aí, até da Igreja Católica trata como nos 7 pecados capitais, e nesse ponto me parece correto, como um pecado grave, como algo incompatível com o cristianismo. O Senhor nos manda evangelizar, orar, praticar o ensino bíblico, visitar os doentes, amar o próximo, ler a palavra de Deus,
ter coerência na vida prática, advertir uns aos outros, ir ao culto, adorar publicamente. Acabou o dia já. Não dá para desperdiçar com preguiça. Tem coisa demais para fazer aqui. Tá? E confiar na provisão de Deus não tem a ver com preguiça e também não tem a ver com negligência, com irresponsabilidade, com ir levando a vida de qualquer jeito e ver que bicho dá no final. Não é assim. Não se deve chamar de fé a própria irresponsabilidade. A Bíblia nos manda cuidar dos filhos pequenos, auxiliar os pais idosos, contribuir para o conjunto da sociedade, contribuir para a igreja de Cristo, né, de pessoas realmente necessitadas e tudo isso. E ficar parado quando se deve e pode agir é pecado, como Tiago 4,17 deixa bem claro. Então, tem muita coisa para se fazer com tempo, com energia e com recursos, com patrimônio. Com o patrimônio que Deus temporariamente nos empresta para algumas finalidades mais nobres aqui. E a gente, como discípulo de Cristo, que vai aprender com a formiga, a gente deve agir de forma espontânea, servindo a Cristo em nossa profissão, buscando seus profissionais mais responsáveis, eficazes, amorosos possíveis, né? E fazendo tudo em sujeição ao Senhor, para que Ele seja glorificado. Colossenses 3, 23 e 24 diz, né? É a Cristo a quem servimos primariamente. Né? Acho que no dia anterior de eu começar meu primeiro emprego, eu falei com o vovô Jimmy na calçada do Paulo Moraes, né? Na garagem ali. E aí falando que era faculdade, trabalho, e cadeira à noite também e tal. Aí ele disse, sirva a Cristo lá. É a mesma coisa, vai mudar só o ambiente. Aí eu disse, tá bom, gostei. Então sirva a Cristo. Ah, mas é mais horas de trabalho, é não sei o quê, tem viagem. Tá, Deus não está lá não? Deus só está na igreja, na sua casa, em Fortaleza? Não, né? Então sirva a Cristo. E enquanto a gente faz isso, a gente deve acumular alguns recursos para tempos de adversidade de forma moderada, confiando inteiramente no Senhor, na provisão do Senhor, que pode usar esses recursos para nos suprir de alguma dificuldade ou não. Tá? Mas o fato é que Ele nos manda aprender com a formiga e acumular um pouco de recursos em tempo de prosperidade para tempos de adversidade que certamente virão, cedo ou tarde. Tá? Então, a gente deve evitar tanto o extremo da irresponsabilidade, desperdiçando o período de prosperidade sem acumular nada, gastando de maneira tola, sem nem pensar que vai mudar, e vai, sempre muda, quanto também o outro extremo do acúmulo sem limites, né, e de uma confiança que o patrimônio vai nos deixar seguros e nos proteger de uma dificuldade. Isso também me parece algo tão errado quanto o outro. Tá? Um acúmulo de patrimônio não garante nenhum tipo de segurança para o futuro. Tá? Não é a sua habilidade, o seu brilhantismo, a sua dedicação, as suas horas de trabalho, ou qualquer coisa nesse rumo aí, que vai garantir o seu sustento. Nenhum patrimônio que se acumule, não é isso que vai garantir o seu sustento. Continuará sempre sendo o Senhor em qualquer situação. Ele pode usar corvos, pode usar anjos, pode usar uma carta anônima, pode usar o meio que Ele bem quiser para suprir uma dificuldade que eu e você teremos no futuro. Ele pode usar qualquer meio que Ele quiser. Mas o meio padrão que Ele costuma utilizar é o trabalho sério, na dependência dEle, em que se acumula uma pequena quantidade em tempos de fartura, para que possa ser usado para suprir a sua necessidade, para suprir a necessidade de alguém, para realizar uma atividade de amor ao próximo, para ajudar a igreja dele, para pessoas ajudarem pessoas, que é como Ele desenhou a presente era. Então, o futuro pertence somente a Deus. Ele virá acompanhado das alegrias e tristezas que Deus está reservando, que Ele já sabe que vão vir, a gente não. E o acúmulo de riquezas, de algum patrimônio, não garante nenhum tipo de segurança no futuro. Deus pode mandar um tipo de dificuldade para a qual o patrimônio é absolutamente inútil e pode pulverizar o seu patrimônio em uma semana, se Ele assim quiser. Dá uma crise financeira não sei aonde, dá uma mudança de governo, dá uma guerra e acabou. Já era, não tem mais nada. Isso aí aconteceu milhares de vezes na história e a nossa geração não está livre disso. A gente achava que estava livre de pandemia, de epidemias e não está. Então, basta uma guerra que baldeia tudo, bagunça tudo, muda tudo. E tantas outras coisas menores do que guerra. Então, o ensino bíblico, ele é sadio, ele é equilibrado, ele é ponderado e devemos manter a fé incondicional no cuidado, na providência de Deus, enquanto fazemos o nosso melhor com os recursos, com a saúde, com tudo que Ele nos disponibiliza aqui, o que inclui guardar uma parte
em momentos de prosperidade para momentos de adversidade. Não tem nenhuma contradição aqui. O conjunto da revelação é formado por essas duas verdades e tantas outras. Tá? Então, eu penso que a atitude interna do discípulo diante dessas coisas deve ser a de acumular alguns recursos como ato de obediência a Deus, certo? Enquanto se confia na provisão dele a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Tá? Sabendo que ele pode usar esses recursos para nos suprir de alguma dificuldade e para suprir outros, ou torná-los absolutamente inúteis para suprir o tipo de dificuldade que ele vai nos mandar, talvez muito em breve. Não há um mandamento bíblico dizendo quanto deve ser esse acúmulo da formiga, né? Nenhuma tradição consolidada ao longo da história da igreja. Então, a liberdade do critério que você vai usar aqui para ter algum tipo de acúmulo, quando possível, em momentos de prosperidade, é uma típica questão de consciência sobre qual pessoas divergentes irão divergir. Mas se a liberdade é grande, a responsabilidade também deve ser. E pegando o exemplo da formiga, que ajunta no tempo de inverno, né, ajunta no tempo de verão para o inverno, me parece, eu acho, então para mim, aí é sugestão, se quiser desconsiderar isso, desconsidere, a palavra de Deus não, o conceito não, mas como você vai operacionalizar isso na sua vida, aí já estou partindo aqui para uma sugestão mesmo. Eu penso que a gente deve juntar, como a formiga faz, uma determinada quantidade correspondente a um determinado número de meses da sua despesa mensal. Tá? A formiga tenta guardar alimento para uns 2, 3 meses ali de maior dificuldade. Tá? Não é 3 anos, não é um dia também. Então, acho que é prudente, a partir desse exemplo, cada um de nós, a gente pensar com seriedade em acumular algum valor correspondente a um determinado tempo de sua despesa mensal média, certo? Que você possa passar um tempo sem nenhuma receita e manter a sua casa, seus custos, a sua contribuição para igreja, filantropia, pessoas necessitadas, filhos pequenos, pais idosos, qualquer coisa, manter isso funcionando. É o que a formiga faz, acho que é prudente a gente aprender com ela nisso. Então, acho que é bom cada um de nós analisar o risco de ficar sem remuneração subitamente, isso varia muito, né? O risco de um vendedor autônomo é muito maior que o de um juiz federal, por exemplo, né? Então, são riscos diferentes. Existem carreiras que você vai ter, situações que você vai ter uma garantia de recursos, se tiver um problema sério de saúde, outras não. Então, o risco é muito diferente, né? O da formiga, uma formiga aqui no Ceará talvez tenha que acumular bem pouquinho, né? Porque não tem invernos rigorosos. Já no Canadá, talvez, não sei, não sou biólogo, talvez as formigas acumulem um pouco mais. Não sei como funciona isso, mas as realidades mudam. E eu acho plenamente razoável que profissionais com mais alto risco de perda súbita de patrimônio acumulem um pouco mais, já que o seu risco é, obviamente, maior, é só pensar um pouquinho e ver a realidade. Isso é uma típica questão de consciência sobre quais crentes razoáveis e vão divergir bastante. Pessoalmente, eu tendo a considerar razoável algo em torno de 3 meses aí, a 1 ano de sua despesa mensal, dependendo do seu risco. 3 meses pegando a analogia do tempo de duração do inverno, né, da formiga, mas acumular patrimônio correspondente a mais de 1 ano da sua receita, da sua despesa mensal média, eu já pessoalmente, né, pode discordar à vontade, mas pessoalmente já tendo a considerar um certo exagero, já pode estar entrando naquele risco de estar dando uma desculpa para a própria cobiça, uma confiança exagerada no poder de um patrimônio de proteger de problemas, esse tipo de coisa. Mas, como falei, é uma sugestão apenas de não acumular mais do que 1 ano de sua despesa. Acho que aí começa a ficar algo longe da formiga. A formiga é algo bem duradouro, bem para um período de dificuldade limitado ali. Mas vamos lá. Seja qual for o seu critério, né, seja qual for o seu critério que você vai adotar quanto a esse conceito de reservar algo, por favor, busque alcançá-lo sem nenhum tipo de ansiedade, sem se tornar mesquinho, sem cobiça e sem diminuir 1 milímetro a sua confiança no Senhor. Tá? Não brinque com isso. Deus pode usar esse patrimônio para lhe proteger ou proteger a outros e pode tornar esse patrimônio absolutamente inútil para o tipo de provação que Ele vai lhe dar. Tá? O mais importante é agir como um legítimo discípulo de Cristo, agir com boa fé diante de Deus, né? Na definição de quanto você vai acumular, em quanto possível, em momentos de prosperidade, para esses dias de dificuldade, enquanto mantém íntegra, inabalável a sua confiança na provisão do Senhor.
para tudo isso. Por favor, tá? Por favor, nunca use o trecho de Provérbios como uma desculpa para a própria ganância e para a própria falta de confiança na provisão de Deus. Então, por favor, não faça isso. Deus pode se irritar muito com isso, e eu acho que Ele vai se irritar muito com isso. Então, a gente está falando de coisas santas aqui, de coisas que podem tocar a nossa cobiça, mas, por favor, não permita que isso aconteça. Tá? Por amor de você próprio, não brinque com isso. Não diga que está obedecendo a Deus como uma desculpa para satisfazer a própria cobiça e a própria falta de fé na provisão dEle. Não é disso que se está falando, como eu acho que foi suficiente, está suficientemente claro aqui. Uma vez que se alcance qualquer que seja o seu alvo, aí, em obediência ao mandamento, lá, ao conceito de Provérbios 6, por favor, resiste à tentação de acumular sempre mais. A ideia do Ocidente hoje há muito tempo já é de produzir riqueza, de acumular patrimônio e algo sem limite. Então, por favor, resista. É uma tentação isso, que a gente experimenta. Os primeiros cristãos não experimentavam isso, eram quase miseráveis e perseguidos e presos e nômades quase expulsos de um canto para o outro, e não tinham essa tentação, tinham várias outras. Mas a gente pode ter essa tentação num Ocidente próspero. Né? Se Deus quisesse que todos fossem bilionários, Ele teria feito assim. Tudo é dele. Ele pode criar recursos, Ele distribui como quiser. Se isso fosse algo bom para Ele faria. Mas Ele sabe como a criação funciona. Ele sabe como a gente é. Ele sabe que isso seria um mal. Ele sabe que se desviar a nossa atenção do que realmente importa e tirar os nossos olhos da eternidade, da confiança na provisão dEle. Então, Ele não dá porque Ele não quer, porque Ele é amoroso, porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer que a gente troque ouro por lixo. Ele não quer que a gente troque a eternidade por coisinhas daqui que vão ser queimadas quando Cristo voltar. Ele não quer. Se Ele quisesse, Ele fazia. Tá? Então, qualquer que seja a quantidade de patrimônio que Deus temporariamente lhe empresta, me empresta, que a gente seja prudente de guardar um pedaço, de acordo com a consciência de cada um, para, se Ele quiser usar em tempos de dificuldade, Ele usar, e se quiser pulverizar, Ele pulverize, e que a gente também não caia no extremo oposto de não esquecer dessas coisas, fazer de conta que não existe, e chamar de fé a própria negligência e responsabilidade no uso do patrimônio que Ele nos empresta, que Ele intencionalmente nos concede, qualquer que seja ele, qualquer que seja o tamanho. Então, essa vida é o prelúdio da eternidade, né? E a cobiça e falta de fé e negligência e desrespeito com a palavra de Deus, ela desvia o nosso foco de onde realmente importa. A gente não deve esquecer que deve se acumular uma pequena quantidade de patrimônio para tempos de dificuldade. Também não devemos ficar sentados em cima de mais patrimônio do que é razoável, do que é sensato, do que é prudente, do que é apenas algo em obediência a Deus, enquanto se mantém íntegra a confiança na provisão dEle. Então, eu entendo que é pecado acumular recursos para satisfazer a própria cobiça, né? E que é devoção ao Senhor confiar em sua provisão e acumular parte dos recursos que Ele temporariamente nos empresta, nos disponibiliza, para ajudar o próximo e para nos proteger, talvez, em tempos de dificuldade. Acho que esse é o conjunto aqui da revelação desse ponto bem específico. E, por fim, eu entendo que a gente, como discípulos de Cristo, nós devemos sempre tentar ser o mais razoáveis em nossa despesa mensal. Né? Talvez os apóstolos e os reformadores ficassem chocados com o tipo de gasto inútil que a Igreja de Cristo, no Ocidente, pelo menos, faz hoje. Né? Não defendo que se faça voto de pobreza, ou que a pobreza por si constitua uma virtude. Esse tipo de... Não. Isso foi um erro que já foi cometido ao longo da história da igreja e já afastado. Mas também a gente não deve ir ao extremo oposto de desperdício com o que Deus dá e entrar na onda de tenha tudo para si e o resto das pessoas que se virem. Não. É tão errado quanto. Talvez esse segundo seja mais errado ainda. Acho que é mais errado ainda. Então, não é melhor uso para o dinheiro nessa vida do que usar em obediência ao Senhor, para servir ao próximo, à igreja dele, os filhos pequenos, os pais idosos, pessoas realmente necessitadas, o governo civil, a sociedade como um todo, e uma parte, nesse pacote todo, juntar uma pequena parte para provisão, para que, se Deus quiser, usar em momentos de dificuldade, que o faça como faz com a formiga. Então, que Deus nos livre tanto da preguiça,
quanto da irresponsabilidade, quanto da cobiça, quanto do desperdício e de todos esses perigos aqui que a gente comentou hoje, né? E nos permita viver para o seu inteiro agrado, considerando sempre o conjunto da revelação de Deus, e como a gente vê, é bem prático, é bem no nosso dia a dia aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, queria orar mais uma vez, encerrando aqui nosso culto. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa breve reflexão aqui, bem prática. Te peço que nos livre da incredulidade na Tua provisão, por um lado, e da negligência e uma visão irresponsável mesmo no uso do patrimônio que Tu intencionalmente nos concede para que sejamos fiéis nele, para fazer tantas coisas que podem ser muito boas com o patrimônio que Tu nos concede. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse dia, te peço que Tu esteja com cada um de nós. Em nome de Cristo, amém.